Vamos dar continuidade à leitura do livro Por que Gritamos, agora no capítulo 3, Fazendo as Pazes com o Passado. O evento acabou e na fila para que eu autografasse seu exemplar da educação não violenta, uma mulher parecia nervosa. Mexia as pernas, roía as unhas. Entre um abraço e outro, eu observava de longe a inquietude dela. Quando chegou sua vez, Amélia me disse com um riso desconfortável: Eu tenho 2 filhos, um de 18 e outro de 15. O que eu faço agora? Eu fiz tudo o que você falou que não devemos fazer. Rotulei, gritei, bati, mandei calar a boca quando chorava. Faço um novo filho? O que eu faço com a culpa que eu estou sentindo? Abracei aquela mulher com todo o amor que eu podia, e a inquietude se desmanchou em choro. Por alguns instantes ficamos ali abraçadas em silêncio. Segurei gentilmente o rosto dela e disse que sabia que ela havia feito o melhor que podia com as ferramentas que possuía. Disse que tinha certeza de que nunca houvera no seu coração de mãe o desejo de prejudicar os filhos, que ela precisava se perdoar para poder seguir em frente com mais leveza. Reconhecer os próprios esforços era o primeiro passo para fazer diferente dali em diante. Nos seus 18 anos de maternidade, Amélia ofertou aos filhos o que tinha para ofertar, como todos nós fazemos, e como fizeram os nossos pais. Até aqui falamos sobre nosso sentimento e características, percebendo que, infelizmente, não aprendemos a cuidar deles com o respeito que merecem. Por vezes, olhar para a nossa história nos faz culpar os nossos pais. Eles poderiam ter sido diferentes, poderiam ter cuidado melhor de nós. Eles. E neste momento, eu convido você a deixar esse pensamento arrogante de lado, a olhar para a sua história de maneira mais abrangente e compassiva com você, com os seus pais e com todos os envolvidos. Eles fizeram o melhor que podiam, diariamente, assim como fazemos. E para seguir livre e assumindo a responsabilidade pela sua história, você precisa parar de culpá-los. Nós temos hoje nenhuma garantia de que a nossa forma de educar será reconhecida e aceita pelos nossos filhos como a melhor de todas. Não estou livre de, daqui uns 30 ou 40 anos, ter a minha forma de educar esmiuçada e questionada em um livro escrito por um dos meus filhos. De posse de novos estudos e conhecimentos, eles saberão coisas que hoje eu não sei. Esse é o curso natural da vida. Esse é o nosso processo evolutivo. Aprendemos com os que vieram antes de nós, agradecemos pelo que nos ensinaram e fazemos ainda melhor no que podemos. Nenhuma linha deste livro tem a intenção de fazer com que você acredite que é melhor ou pior do que qualquer outra pessoa. Quando acolhemos o passado como parte importante da nossa história, ganhamos a oportunidade de fazer um futuro diferente. Os seus pais cumpriram a parte deles, agora chegou a sua vez de fazer a sua. A responsabilidade por quem é e pelo que fará com isso está nas tuas mãos. Uma história sobre a infância. Minha mãe é canhota, mas aprendeu a escrever e fazer quase tudo com ambas as mãos. A minha avó se sentava com um chicote de couro, conhecido como reio, no colo, ficava observando os filhos fazendo os exercícios de casa passado pela professora, e sempre que algum comportamento fugia do esperado, como escrever com a mão errada, o reio servia de corretivo. Pessoas normais escreviam com a mão direita, e ela queria filhos normais. Como não tinha nenhum conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, eu achava que escrever com a mão esquerda era pirraça e desobediência. Um mau comportamento que precisava ser corrigido com uma surra. As histórias que os meus pais contam da infância me fazem chorar. Por diversas vezes eu pensei, como alguém consegue fazer isso com uma criança? Como alguém é capaz de machucar assim um ser menor e mais frágil? A grande questão aqui
é que o conceito de infância não é estático e mudou bastante ao longo dos anos. A forma pela qual enxergamos o desenvolvimento humano hoje é recente. E antes de concluirmos que os nossos antepassados eram pessoas ruins e cruéis, precisamos contextualizar o momento social em que viveram. A sociedade é a família da família, e as suas crenças e convicções influenciam diretamente o comportamento e as ações de cada um de nós. Para que você compreenda melhor a enorme diferença entre o que pensamos hoje sobre a criança e a infância e o que as sociedades que nos antecederam pensavam a respeito, eu vou fazer um breve apanhado desse conceito ao longo da história. Juro que é super interessante e que vai valer a pena não pular esta parte. Aqui vamos compreender a infância como um período de desenvolvimento e a criança como o ser humano que vivencia esse período. Usei como base um trabalho publicado pelo grupo de pesquisas Contextos Educativos da Infância, que compõe um núcleo de estudos e pesquisas em educação da infância, vinculado ao Programa de Mestrado em Educação da Universidade do Estado de Mato Grosso. Vale frisar que estamos falando desses conceitos na sociedade, já que foram eles que mais influenciaram a nossa forma de enxergar a criança. As visões indígenas e africanas não estão incluídas nesta perspectiva porque, infelizmente, foram atropeladas no período da colonização. Pois bem, na antiguidade clássica, a criança era vista como um ser inferior ao adulto, e a infância era considerada apenas a época em que antecedia a vida adulta, sem que tivesse qualquer peculiaridade ou exigisse algum cuidado especial. Alguns textos antigos de Platão descreveram a criança como um ser selvagem, intratável, traiçoeiro e astucioso, que precisa ser contido por muitas rédeas. Quando avançamos no tempo e chegamos à Idade Média, segundo o historiador Philip Aires, nos deparamos com o conceito de infância apenas como o período da vida durante o qual o ser humano ainda não falava com clareza e que se encerrava aos 7 anos. Desta idade em diante, a criança era inserida na sociedade adulta, sem haver diferença de tratamento. Isso quer dizer que frequentava os mesmos lugares que os adultos, participando inclusive de atividades sexuais. Não existiam livros infantis e nem pediatria. As crianças vestiam as mesmas roupas, sapatos e acessórios que os adultos, e o que dificultava as brincadeiras, a diversão e a exploração livre. Crianças eram consideradas mini-adultos e eram tratadas como a tal. A taxa de mortalidade infantil era altíssima e era comum que as famílias tivessem vários filhos, na esperança de que 2 ou 3 sobrevivessem. Após a popularização da alfabetização, a visão da infância começou a mudar, com base nas competências de leitura, mas foi só no século XVIII que a criança começou a ser vista como um ser único, rico em peculiaridades. As crianças ainda eram enxergadas As crianças ainda eram encaradas de forma muito diferente da atual, mas já era uma visão mais humana e consciente que a dos tempos anteriores. Resumindo, as crianças primeiro eram vistas como seres indomáveis e selvagens, depois como mini-adultos e só em um passado recente que passaram a ser vistas como seres únicos em suas competências e seu desenvolvimento. Até bem pouco tempo atrás, o Estado não podia interferir em absolutamente nada do que dissesse respeito à relação entre pais e filhos, porque se entendia que a criança era propriedade do adulto, que tinha liberdade de agir com ela de forma que considerasse mais justa e correta. A nossa geração tem acesso à informação como nenhuma outra. Temos livros, evidências científicas, grupos de estudos,
vários e vários perfis nas redes sociais compartilhando informação. E deste lugar de privilegiado onde estamos, é fácil acreditar que todos sabem o que sabemos, que os nossos pais não nos deram o que queríamos da maneira que precisávamos, porque não quiseram. E nos esquecemos que, ampliando a visão, a realidade é muito mais complexa. Ninguém dá o que não tem. Estávamos em um grupo pequeno e eu guiava uma meditação durante a qual os praticantes deveriam visualizar a infância dos seus pais. Esse exercício costumava humanizar os pais de quem o pratica. Faz com que enxergamos uma realidade que vai além das nossas feridas da infância. Falaremos melhor da criança ferida no próximo capítulo. Quando encerramos a meditação, cada um contou como se sentiu diante da experiência. Ao chegar a sua vez, Marisa chorou, magoada. Disse que não conseguia sentir compaixão pelos seus pais, que eles tinham sido indiferentes, frios e quase cruéis. Que ainda se lembrava de toda a dor que havia sentido na infância e que eles tinham escolhido agir daquela forma com ela. Tinham escolhido. Não importava de onde tinham vindo ou qual era a sua história. Ela havia conseguido ressignificar a própria história e educar os seus filhos de maneira amorosa, dando a eles o que não havia recebido. Por que os pais não fizeram o mesmo? Por que não se esforçaram como ela se esforçou? Marisa, profundamente machucada pelas dores da infância, não conseguia enxergar que os pais também estavam imersos em sua própria dor. De alguma forma, ao longo da vida, ela encontrou amor e apoio suficientes para dar aos seus filhos. Conseguiu, como a flor de lótus, brotar da lama. Nem todos conseguem. Os pais de Marisa não conseguiram. E tá tudo bem. Falamos um pouco sobre as diferentes percepções da infância ao longo da história, e eu espero que você já esteja começando a entender que a sua infância foi vivenciada em um determinado contexto social e que a dos seus pais foi vivenciada em outro. Entre uma geração e outra, muita coisa mudou. Quando digo que os nossos pais fizeram o que podiam com as ferramentas e as possibilidades que tinham, é porque o que vivenciaram na infância foi ainda mais duro do que o que passaram para nós. Talvez os seus pais tenham apanhado com reio, como a minha mãe. Talvez nunca tenham recebido afeto e carinho dos pais deles. Talvez nunca tenham escutado que eram pessoas bacanas, que tinham valor na família. Talvez tenham sido obrigados a assumir ainda muito cedo responsabilidades muito maiores do que eram capazes de dar conta. Fato é que tudo que ofertaram a você foi fruto de uma infância muito mais fria e dura que a sua. E no meio de toda essa dor, uma dor que não era nomeada nem reconhecida, uma dor que acreditavam que não deveria existir, eles cuidaram de você. Com toda essa dor, eles ofertaram a você o conceito de amor que poderiam ofertar. Nem mais e nem menos do que era possível. Não pensem de forma alguma que estou diminuindo as dores que vivenciamos em nossa infância. Jamais. Para realmente aceitar os nossos pais e fazer as pazes com a nossa infância, precisamos acolher e aceitar toda a dor que silenciamos por acreditar que era normal e necessária. Não há futuro consciente sem um olhar amoroso e realista para o passado. No próximo capítulo, falaremos melhor sobre esse processo. Neste momento, quero apenas que você entenda que essa é a sua história, que eles são os seus pais e que tudo o que fizeram ou deixaram de fazer não estava relacionado ao fato de você merecer amor, mas à incapacidade que eles tinham de ofertar aquilo que você precisava. As atitudes, os gestos, as falas que talvez ou atormentem até hoje refletem o mundo interior deles. Era sobre eles e não sobre você. E por que é tão importante fazer as pazes com a nossa história? Não podemos simplesmente ignorar todas essas memórias, trancá-las em um baú e seguir em frente?
O que nos aconteceu na infância reverbera intensamente em nossa forma de ver o mundo, na narrativa que criamos para a nossa vida e, principalmente, na forma de educar os nossos filhos. Por aproximação ou por negação, estaremos usando a educação que recebemos como base para a forma como vamos lidar com os nossos filhos, os seus conflitos e as suas dores. Quando ainda estamos com o foco no passado, deixamos de educar com presença. Tentamos, através dos nossos filhos, atender às necessidades da criança que fomos, não da criança que temos. Vou explicar melhor, separando a aproximação da negação, para que você consiga perceber os nossos comportamentos habituais. A aproximação é muito comum e poderia ser traduzida na famosa frase: na minha infância foi assim e eu não morri. Há uma geração de sobreviventes que, para lidar com toda a dor causada pela infância, acreditou no discurso do papai e da mamãe que dizia que se apanhou foi porque mereceu, que se tratava de uma criança impossível, que crianças precisam de palmadas e castigos para serem educados e domesticados. Percebe a semelhança dessa ideia com a forma de ver a criança da antiguidade clássica? Essas pessoas soterraram a dor e assumiram para si as falas dos pais. Não se recordam do medo que sentiam, do sofrimento, do susto, do desamparo. Não assumem que toda aquela dor teve reflexos na sua vida adulta, na forma de se relacionarem consigo mesmo e com o outro. Escutaram tantas vezes: você é o que é graças às palmadas que levou, que passaram a acreditar. Não é difícil encontrar adultos assim por aí. A sensação de desamor na infância é uma dor grande demais para darmos conta, então criamos personagens para lidar com ela. Adotamos discursos que fazem a dor parecer menos desoladora. Pais podem bater nos filhos e por isso eu apanho das pessoas que mais deveriam me proteger no mundo. Pais não acreditam nos filhos, pais não brincam e não dão carinho. A vida é assim e ponto final. Mais uma vez, eu digo que não se trata da falta de amor dos nossos pais, mas da falta de capacidade de demonstrar esse amor de uma forma válida e acolhedora para a criança. Adultos que assumiram esse discurso seguem batendo nos filhos e castigando-os, provavelmente um pouco menos do que os próprios pais, pois acreditam que eles exageravam, mas estavam corretos. Questionar essa forma de educar e olhar para o passado assumindo o que doeu mexe com estruturas profundas. É melhor seguir acreditando que bater era a coisa mais certa a fazer. A negação nos leva para o extremo oposto e poderia ser traduzida por: meus pais foram duros demais comigo e quero fazer tudo diferente. Ao contrário de quem se apegou ao discurso dos adultos, quem se encontra no lugar da negação se identifica completamente com a dor infantil. Lembra em detalhes a dor que sentiu, o medo, a ansiedade e a apreensão. Lembre-se das próprias angústias, como se estivesse revivendo, e adota com os filhos o comportamento oposto. Quero ser tudo, menos a minha mãe ou o meu pai. A maioria das pessoas que buscam uma forma não violenta de educar inicia o processo nesse ponto, de buscar o seu oposto. Mas a negação funciona como um elástico tensionado, esticado ao extremo, que em determinadas situações se solta e se aproxima do objeto oposto a grande velocidade. É comum ouvir: prometi que nunca ia agir como a minha mãe e, quando vejo, estou falando exatamente como ela. Ou: eu detesto a maneira como meu pai age, mas eu sou exatamente como ele com o meu filho. A negação, assim como a aproximação, nos tira a autonomia para decidir que pai ou mãe queremos ser para os nossos filhos. Impede-nos de construir a nossa história com base nas nossas crenças e possibilidades reais. É como dirigir olhando apenas para o retrovisor.
Você pode ter chegado até aqui com a intenção de ser o oposto dos seus pais, mas é importante entender que, para construir o seu próprio caminho, o jeito de educar precisa olhar para trás, fazer as pazes com a sua história, separar o que é seu e o que é dos seus pais e seguir em frente. Esse é o exercício de uma vida inteira, identificar no dia a dia o que nos move, o que está por trás de toda forma de agir. Entender que os nossos pais nos deram o que tinham para dar e não diminui a dor da infância, não apaga o passado, não pinta o cor-de-rosa os movimentos dolorosos cinzas. Os movimentos dolorosamente cinzas. Mas nos liberta da raiva e da mágoa, da culpa que carregamos e imputamos ao outro. Não há culpados nessa história, há dores passadas de geração em geração, há um conceito de amor distorcido transmitido como herança, de pais para filhos, há anos e anos. Eles nos amaram como poderiam. Para a criança, roupas lavadas e dobradas em cima da cama não são uma demonstração de amor. Suportar os gritos do chefe e dos clientes para sustentar a família também não. A criança entende presença, carinho, colo, brincadeira, palavras de conforto. Criança precisa de um amor palpável. As abstrações adultas não são amor, não para elas. Houve amor em algum momento da sua jornada, por mais difícil que ela tenha sido. Os seus pais deram a você o que poderiam dar. Deixaram transbordar o que tinham em si. Não era sobre você. Eles não são obrigados. No capítulo anterior, falamos sobre quem somos e sobre a liberdade de entender que não nascemos para suprir as expectativas dos nossos pais. Somos pessoas únicas com as nossas possibilidades e as nossas histórias. Não importa que houvesse uma forma quadrada nos esperando e que tenhamos nascido estrela do mar. Era com a estrela do mar que os nossos pais precisavam lidar. Também dissemos que as formas que guardamos e nas quais tentamos encaixar os nossos filhos ideais servem apenas para nos frustrar e fazer os nossos filhos reais sofrerem. Tentar adequá-los a nossas idealizações é a receita perfeita para sofrer enormemente e machucá-los para o resto da vida. E é chegada a hora de abandonar mais uma forma. Talvez aquela a qual estamos mais apegados, a forma que guardamos para os nossos pais. O desejo infantil de que eles atendam a todas as nossas necessidades da maneira que esperamos. Que mudem, que sejam mais compreensivos e amorosos, que enxerguem os erros do passado e que nos peçam perdão. Que admitam que falharam para que finalmente possamos sentir a justiça e o amor que tanto esperamos. Seguimos desejando que nos olhem com o orgulho do qual achamos que somos dignos, que digam as frases que sonhamos ouvir, e enquanto não se encaixarem nas nossas expectativas, seguiremos acreditando que são difíceis, mesquinhos, grosseiros, frios e que não nos amam como merecemos. Acontece que nos esquecemos de algo muito importante. Eles não são obrigados a nada. Quando comecei a estudar a não violência, me deparei com o peso dos rótulos. Não somente o peso dos rótulos que assumimos, como rótulos chato, teimoso, inteligente, bondoso, mas também dos rótulos que correspondem à verdade, mas que desumanizam. Dentre esses rótulos, os mais significativos e mais pesados são, certamente, pais e filhos. Explico. Marshall Rosenberg, responsável por desenvolver o método de comunicação não violenta, conta em seu livro Criar Filhos Compassivamente que, em seus workshops para pais, realizava a seguinte atividade. Dividia os participantes em 2 grupos, entregava a ambos uma situação de conflito e pedia que buscassem a solução entre si. Para um dos grupos, acrescentava uma informação. Esse conflito acontece entre pai e filho. Ao final, quando se sentavam
Para compartilhar as soluções, o grupo que havia recebido a informação extra apresentava um diálogo bem mais violento do que o outro grupo. O teor da conversa, a forma com que ela acontecia, o tom das respostas dadas e recebidas mudavam por completo, pura e simplesmente porque as pessoas envolvidas estavam identificadas como pai e filho. Eles falavam a partir desses papéis e não a partir do coração. Enxergamos os nossos pais apenas como pais. Enxergarmos os nossos pais apenas como pais faz com que os desumanizemos. Esquecemos que são seres humanos com uma história própria e única, que, além dos nossos pais, são filhos, amigos, companheiro e companheira. Esquecemos que são chefes de alguém ou empregados de alguém, que são colegas, que têm uma vida. Proponho a você um exercício simples, mas profundo. Escreva a história dos seus pais, chamando-os pelo nome. Esqueça meu pai e minha mãe. Por aqui, a história começaria assim. Reginaldo, um menino que cresceu no recôncavo baiano, junto a muitos irmãos, com um pai alcoólatra e agressivo, enfrentando dificuldades financeiras. Perdeu a mãe, que ele idolatrava aos 10 anos, vivenciou dores e dificuldades que eu nem saberia nomear. A outra história seria a Nilzália, uma menina que nasceu no sertão baiano, também em meio a muitos irmãos, durante uma das maiores secas do Nordeste que o Nordeste já viu. Caminhava horas para chegar à escola, passou fome e deixou a roça ainda muito nova para tentar a vida melhor. Histórias de vida complexas, duras, áridas, maiores do que apenas serem os meus pais. Talvez você esteja pensando que eles tinham muitas obrigações, sim, porque eram os seus pais, que você não pediu para nascer e por isso eles tinham de cuidar das suas necessidades, que isso é o certo, o justo. Sim, em um mundo ideal, todos os pais teriam condições emocionais e psicológicas de cuidar de uma criança da forma que ela precisa. Em um mundo ideal, todos teríamos tempo e recursos, e uma criança teria colo e carinho em livre demanda. Descobriria os limites do mundo e das relações com respeito pelo outro e por si mesma. Não teríamos desigualdade social nem violência. Seria realmente incrível e lindo. Então, sim, é injusto e errado, mas é o que é. Esses são os seus pais. Essa é a sua história. Eles não são obrigados a atender às suas expectativas. Eles não são obrigados a mudar o posicionamento político, o tom de voz ou a forma de agir para serem os seus pais que você tanto gostaria de ter. Talvez um dia eles mudem a forma de lidar com você, talvez não. E isso é sobre o que eles são capazes de fazer e oferecer. É resultado da história de vida deles. E sobre essa história de vida você tem pouca ou nenhuma influência. Aceite esse lugar, viva o luto da sua idealização, chore a realidade e, se for necessário, finalmente pare de brigar com ela. Você não é obrigada. Quando falo de aceitar a realidade e assumir que temos a história que temos e os pais que temos, algumas pessoas entendem que devem se sujeitar à vontade dos pais sem questionar, que devem atender os desejos deles porque é o papel como filhos. Acontece que, assim como eles não são obrigados, você também não é. Entender quais são os seus limites nessa relação e saber como estabelecê-los é um papel seu e só seu. Como eu disse anteriormente, é provável que eles jamais alcancem a iluminação como você espera. É provável que não deixem de apontar as suas falhas e os seus erros, como quando você era uma criança e dependia deles para se manter viva. É provável que sigam comparando o seu comportamento ao dos seus irmãos, sem o mais remoto pudor.
É provável que, após algumas visitas, você ainda saia se sentindo um ser pequeno, indefeso e inadequado, como na infância. É chegada a hora de, diante disso, assumir a responsabilidade de cuidar de você. A relação abusiva da qual temos mais dificuldade de nos desvencilhar é a relação com os nossos pais. Não estou dizendo que todos os pais são abusivos, mas os comportamentos abusivos são comuns em muitas famílias. Nos meus anos de consultoria, tenho escutado histórias que me fazem pensar: por que essa pessoa continua permitindo que os pais a humilhem? Histórias que me fazem pensar em como sobreviveram à infância, como conseguem, apesar de tudo, ser funcionais. Histórias que me fazem acreditar cada vez mais na capacidade de sobrevivência e na resiliência das crianças. Pais que manipulam, mentem e normalizam os abusos psicológicos de forma de sugar toda a energia dos filhos. Violência sexual, sadismo, e mesmo os adultos crescidos, independentes financeiramente, essas pessoas conseguem se submetendo a humilhações e esperando que um dia, como prova de amor, os pais enxerguem as falhas no próprio comportamento e mudem. Obedientemente submissas e pagando por uma submissão com a própria felicidade. Quando mudamos o pensamento de eles são os meus pais e devem agir de outra maneira, para esses são os meus pais, como posso lidar com isso com respeito por todos envolvidos? As possibilidades mudam. Conseguimos pensar em formas de comunicar o que sentimos, de deixar claro que o fato de serem os nossos pais não lhes dá o direito de nos desrespeitar, de nos ofender ou de nos humilhar. Na maior parte das vezes, eles nem sequer enxergam o comportamento humilhante ou ofensivo para você. O rótulo de filho ou filha desumaniza. A criança que você era não tinha permissão para responder. O adulto que você tem. E agora tem possibilidade de fazê-lo sem ilusões infantis. Mãe, eu não gosto que comentem sobre o meu corpo. Sei que você acha que está falando para o meu bem, mas esses comentários me magoam. Por favor, quando eu chegar, me faça perguntas que não envolvam o meu peso. Pai, escutar que não faço nada direito me machuca. Eu fico triste quando me critica assim, pois espero mais cuidado na nossa relação. Quando não gostar de algo que eu fiz, pode pontuar sem que isso defina quem eu sou? Percebe que em nenhum dos dois exemplos houve ofensa aos pais? Que em nenhum deles houve uma desvalorização dos pais que eles são, com as suas possibilidades e a sua história? Aprendemos que existe apenas duas opções, surtar ou calar. E nos esquecemos que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Defenda o seu lugar sagrado. É uma missão sua, importante, única e especial. Os seus pais vão concordar e ficar felizes com esse limite? Provavelmente não. Será incômodo, mas, parafraseando Dominique Barter, um dos maiores estudiosos da comunicação não violenta no Brasil, o incômodo é uma trilha sonora da mudança. Você não vai conseguir operar grandes mudanças se não aprender a aceitar o incômodo no processo. Eles não precisam concordar nem entender, precisam apenas respeitar, e você precisa assumir a responsabilidade de cobrar esse respeito. E já que cá estamos, falando de estabelecer limites e defender o nosso lugar sagrado, precisamos falar dos pais nocivos, tóxicos como veneno, pais que guardam em si uma dor tão grande e tão mal trabalhada que são incapazes de respeitar, escutar e compreender, que agride física e emocionalmente os filhos, tirando a sua paz de espírito. Volta e meia recebo mensagens de filhos que vivenciaram histórias terríveis, mas que ainda assim se sentem péssimos por terem se afastado dos pais. Por vezes,
No entanto, essa é a única possibilidade de manter a própria saúde mental. Fazer as pazes com o passado não significa ter que ligar para os seus pais e pedir perdão. Não significa uma aproximação que faz mal. Por vezes, esse entendimento é algo que se dá apenas no nosso coração. Algo que resolvemos internamente. Algo que nos liberta das expectativas que nos fazem sofrer e liberta os nossos pais para serem quem são, humanos, demasiado humanos. Saia do castigo. Quando um pai ou uma mãe me pergunta o que penso sobre castigos, eu devolvo com uma pergunta. Quando, durante um castigo, você pensou: qual é a forma mais construtiva de lidar com esse problema quando ele acontecer novamente? A resposta é sempre a mesma: nunca. Castigos não funcionam. Quando na infância alguma coisa do qual gostávamos era tirada de nós como forma de punição, os pensamentos que nos invadiam eram sobre nós, sobre o outro ou sobre a relação, nunca sobre o problema em si. Eu sou uma pessoa muito ruim mesmo. Faço só besteira, deixo a minha mãe triste ou os meus pais são horríveis. Eu queria ter nascido em outra família. Os meus pais nunca me entendem, isso é muito injusto. O castigo nos atira em um ciclo irracional do qual saímos feridos. E só. O grande problema é que os castigos foram normalizados, se tornaram algo comum e nós nos acostumamos com eles. Já não temos o adulto que nos punia e ditava as regras como se fossem verdades absolutas. A aprovação do adulto não é mais essencial para a nossa sobrevivência, porque continuamos no mesmo ciclo de castigo. Porque seguimos em nossa relação conosco, com os nossos pais e com o outro, perpetuando ciclos de eu não sou bom o bastante. Você não é bom o bastante. E a nossa relação é ruim quando vamos partir para qual a forma mais construtiva de lidar com esse problema quando ele acontecer novamente. Seus pais não podem mais deixar você de castigo. Não podemos tirar de você coisas das quais gosta. Não podem proibir os seus amigos de irem à sua casa, nem podem proibir você de vê-los. Mesmo que ainda dependa financeiramente deles, agora como adulto, tem possibilidades imensas de ser livre disso. O ponto a que quero chegar aqui é que os seus pais não precisam amar as suas escolhas, não precisam entender tudo o que você faz, aceitar os seus sonhos e a sua forma de ver a vida. Eles cumpriram a missão deles. Saia desse lugar de levar tudo o que eles falam e fazem para o lado pessoal. Já vimos que não é sobre você, que eles não são obrigados. E, para encerrar este papo sobre passado, vou deixar dicas práticas. Como melhorar a relação com os seus pais respeitando a eles. E a você também. Eleja as suas batalhas. Não precisa reclamar de tudo, brigar por tudo. Por vezes, quando desejamos deixar claros os nossos limites nas relações, ficamos intolerantes com tudo que contradiz o que acreditamos ser o correto. Nas relações, às vezes é preciso ceder. Antes de reclamar de algo que disseram ou fizeram, pensa se é realmente importante. Se for, posicione-se com gentileza. Fale dos seus sentimentos sem rotular os seus pais. Quando fala apontando o dedo e dizendo quem o outro é ou o que sente, você aumenta a resistência à sua fala. Em vez de se conectar com o que você está sentindo e pedindo, a pessoa fica concentrada no contra-argumento. E isso gera desconexão. Substitua. Você só aponta os meus erros. Isso é insuportável. Sinto falta de ver os meus acertos reconhecidos na nossa relação. Quando você fala dos meus erros dessa forma, me sinto uma pessoa inadequada, pois espero um pouco mais de cuidado com as palavras. Pode falar dos fatos sem me rotular?
Permaneça no presente. Os seus pais falharam, como nós falharemos. Guardamos mágoas, dores e marcas das palavras e dos gestos que nos feriram na infância. Mas os seus pais não podem voltar no tempo, mesmo que queiram muito. Então, cobrá-los por coisas que aconteceram há 10, 20, 30 ou 40 anos não vai fazer com que a relação de vocês mude, nem com que a sua dor desapareça. Fale do presente, do que eles podem fazer hoje, sendo que são agora. Quem são agora? O que eles podem fazer por você, adulto, não pela criança que foi. Por mais dolorida que tenha sido a relação de vocês, o passado já passou. Acolha as suas dores. Apenas trocas ainda vão doer. Algumas trocas ainda vão doer. Alguns momentos serão angustiantes, vão trazer de volta episódios da infância e remexer em dores antigas. Não menospreze os seus sentimentos. Não os silencie, não os critique. Não justifique as atitudes do outro como forma de ignorar a sua dor. Nomeie os seus sentimentos, chore se necessário. Anote tudo em um caderno, se isso ajudar a organizar o seu mundo interno. Ligue para alguém que saberá reconhecer o privilégio que é ouvir o que acontece no seu íntimo. Você não está mais de castigo, a sua dor importa. Muito. Não se esqueça disso. Lembre-se que todos estão fazendo o seu melhor. Uma das coisas que mais me ajudaram a encarar a vida com mais tranquilidade foi entender que todos estamos fazendo o melhor que podemos, com as ferramentas de que disponhamos. Ninguém acorda disposto a ser a pior pessoa do mundo, determinada a ferir todos aqueles que ama. Salvo raríssimas exceções, acordamos hoje buscando ser melhores do que fomos ontem, buscando evoluir. Deixamos transbordar o que há em nós. Eles estão fazendo o melhor que podem, mesmo que não pareça. Não levar para o lado pessoal nos torna menos rancorosos. Não nos poupa de sofrer, mas remove camadas de raiva que só pioram as coisas. Respeite o seu processo. Mudar a forma de agir na relação mais antiga da nossa vida leva muito tempo. É um processo longo, intenso e que exige atenção e persistência. O seu padrão vai levar você para o lugar que sempre ocupou. Lembre-se de que sair dele é uma responsabilidade exclusivamente sua, um compromisso que você precisa fazer e refazer diariamente. Lembre-se do equilíbrio. Lembra do equilíbrio? Ele se aplica aqui também. Não é uma linha reta e ascendente, é uma dança. Oscilamos entre momentos em que as coisas parecem fáceis e momentos que exigem muito esforço e energia. E tudo bem. Agradeça por quem veio antes de você e honre-os. Dependendo do nível de mágoa e a dor que guarda em relação a seus pais, esse pode parecer um passo impossível, quase absurdo. Não conheço intimamente a sua história, mas eu sei que você existe porque alguém lhe deu a vida e que antes desse alguém existiram outros alguéns. Não brotamos no mundo sozinhos. Viemos porque muitos vieram antes de nós e graças a eles estamos aqui. As suas histórias, conquistas e dores contribuíram para a nossa existência e o privilégio de estarmos vivos por si só já é motivo para agradecermos. Essa é a sua história, a sua vida e você não vai ser feliz brigando com ela. Pode ser que não haja bela ou glamourosa como desejava, mas é sua. Honre-a, abraça, agradeça por ela. Educar filhos com amor pede que amemos quem somos. E somos também a nossa história e a história dos nossos antepassados. Temos que saber amar e acolher para realmente evoluir. Resumo do capítulo. Quando acolhemos o passado como parte importante da nossa história, ganhamos a oportunidade de fazer um futuro diferente.
Os seus pais fizeram a parte deles. Chegou a hora de fazer a sua. A responsabilidade por quem é e pelo que vai fazer com isso é exclusivamente sua. Inicialmente, as crianças eram vistas como seres indomáveis e selvagens. Em seguida, passaram a ser vistas como mini-adultos. Em um passado recente, começaram a ser encaradas como seres diferentes dos adultos em suas competências e no seu desenvolvimento. A visão social sobre a infância influenciou diretamente a forma como somos educados. O que nos aconteceu na infância reverbera intensamente na nossa forma de ver o mundo, na narrativa que criamos para a nossa vida e principalmente na forma como educamos os nossos filhos. Por aproximação ou por negação, usamos a educação que recebemos como base para a forma de lidar com os nossos filhos, os conflitos e com as suas dores. Os seus pais lhe deram o que podiam, transbordaram o que tinham em si, e a história de vida deles permitiu. Não era sobre você. Pai e mãe são rótulos que, por vezes, desumanizam. Eles não são obrigados a atender às suas expectativas e agir de acordo com o que você espera. São quem são, seres completos e cheios de outras faces, além de serem os seus pais. Assim como seus pais não são obrigados, você também não é. Abandone a expectativa do outro, enxergue o que você precisa e mude. Assuma a responsabilidade de comunicar os seus limites e defender os seus interesses. Isso fará toda a diferença na sua paz de espírito. Pense em soluções em vez de viver como uma criança no castigo. Eleja as suas batalhas. Fale dos seus sentimentos sem rotular os seus pais. Permaneça no presente, acolha suas dores. Lembre-se de que as pessoas estão fazendo o melhor que podem. Respeite o processo e agradeça e honre quem veio antes de você. Aqui finalizamos a leitura do capítulo 3 do livro Por que Gritamos. Se você gostou desse áudio, compartilha com outras mães para que elas tenham acesso também a essa informação.